Olá, tudo bem? Eu sou a Isa, aqui do canal Mami na Europa, e tô continuando o vídeo que eu comecei, que eu vou colocar no card aqui para vocês verem, que era sobre o nosso salário em Portugal e sobre o salário mínimo em Portugal. Como o vídeo ficou muito longo, eu decidi dividir ele, mas eu ainda não tinha percebido isso quando eu tava gravando, e agora que eu tô editando o vídeo é que eu percebi que tava muito longo. E agora eu vou continuar falando para vocês então sobre as nossas despesas lá em Portugal, tá bom? Curtam se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. E falando agora sobre as despesas que a gente tinha. Não esqueçam que eu falei despesas de uma família que morava no Algarve. E também eu trabalhei nesses 3 empregos aí, mas boa parte do tempo eu também fiquei em casa sem trabalhar, era só o Luan que sustentava a casa. Mais importante na hora de fazer as contas das despesas suas em Portugal é o aluguel. Por quê? Porque se você for morar no Algarve, é quase impossível você encontrar uma casa para alugar. E daí, quando você encontra, tem um monte de gente na fila esperando, tipo, um monte de gente já entrou em contato com a pessoa publica lá no site, tem gente que fica ali olhando toda hora e já é o primeiro a ligar. E aí, quando você liga, eles já têm uma proposta de valor maior a ser pago, ou então eles dão preferência à pessoa que é portuguesa. E também alguns dos senhorios, né, que são o nome que a gente chama as pessoas que alugam as casas, os donos das casas, eles muitas vezes, praticamente todos, pedem caução. Aí às vezes algum não pede caução, outros pedem, e outros pedem caução e pedem aluguel adiantado. Gente, tem gente que pede 6 meses de aluguel adiantado. Alguns pedem 2, 3 meses. É muito dinheiro, porque eu vou falar para vocês quanto que é ainda o aluguel lá no Algarve. É caro. E por que que isso acontece? Isso geralmente acontece porque, como eu falei, no Algarve tem muito turista. E aí os senhorios, eles preferem alugar casas para os turistas que vão lá só no verão, vão lá, usam a casa deles e pagam muito mais do que se você alugar o ano inteiro. E esses turistas, geralmente, eles fazem assim, eles já deixam certo que todo ano eles vão. Todo ano eles vão na mesma casa e aí os senhorios já tem tudo garantido pra, tipo, 10 anos, sei lá. Tem um amigo do Luan que trabalha com o Luan aqui na Inglaterra, ele é inglês, e ele contou pro Luan que ele vai há 10 anos para Portugal e fica 10 anos no mesmo lugar. Então, para eles não é vantagem ficar alugando pra gente por ano. Pra gente, que eu digo os imigrantes, né? Não é só brasileiro, mas todos os imigrantes. Então, por isso que é muito difícil encontrar casa, que daí quando encontra casa, tem um monte de gente procurando, porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo em quartos e procurando uma casa. E além dos brasileiros, tem também os portugueses, que também procuram casas para alugar. Como eu falei para vocês, o salário mínimo tá 635 euros, né? E é raro você conseguir um aluguel menor do que 600 euros lá em Portugal. Você consegue? Você consegue, mas é raro. A maioria das pessoas colocam um aluguel bem caros. Não sei como é que vai ser agora, depois da quarentena, depois dessa situação do Covid-19, talvez mude tudo. Mas na época que eu morei lá, e eu sei que até agora é assim, porque eu tenho amigos lá que estão procurando casa e não conseguem encontrar. E aí, quando conseguem, é esse valor absurdo, mais do que 600 euros no mínimo. É muita coisa envolvida no aluguel, por isso guardem muito dinheiro e pensem bem se vocês querem ir para o Algarve. Se fosse eu, agora, se eu estivesse lá no Brasil, tivesse tido essa experiência e estivesse voltando para Portugal, eu não iria para o Algarve. Eu provavelmente iria para o Porto ou, sei lá, para alguma cidade assim mais no norte de Portugal, que eu sei que o aluguel é mais barato. Então, fica a dica, gente. Pesquisem bem antes de ir, porque o aluguel é uma coisa que pesa muito no salário, no bolso. Para fazer o nosso cálculo aqui no final, eu vou colocar o cálculo aí mais ou menos de quanto que fica essas despesas. Eu vou usar o valor de 600 euros de aluguel. Eu coloquei 600 porque assim, eu e o Luan, a gente alugou uma casa com valor maior do que 600 e a gente também conseguiu uma casa num valor menor, que é raro, muito raro. Então eu coloquei uma média de 600 euros. E aí, água, luz, internet, telefone,
comida fora. Isso tudo é muito barato lá em Portugal. Principalmente se você comer só em casa e você economizar. Às vezes você trabalha num restaurante, por exemplo, aí você come no restaurante, já economiza. Nos nossos trabalhos, nenhum trabalho da gente. Ah, não, o meu trabalho no café, eu comia no café. Mas o Luan, todos os trabalhos dele, ele tinha que levar marmita. Então, esses nossos cálculos, baseados em pessoas que comem em casa todas as refeições. Então, fazendo todas as refeições em casa, mais ou menos 300 euros de mercado. Esse preço pode variar, vocês sabem, porque tem pessoa que come mais, tem pessoa que come menos, tem pessoa que, sei lá, não come carne e outras comem, sei lá, outras coisas que são mais baratas ou mais caras. Então, esse valor pode variar. E a Liz também tomava leite, tinha fralda. Então, é muito difícil calcular para outras pessoas esse valor, mas o nosso era mais ou menos 300 euros. Energia e água é 50 euros mais ou menos por mês. Gás é 27 euros a botija de gás. E aí, assim, no verão a gente usava uma botija por mês. Daí no inverno a gente usava mais, que era mais ou menos uma botija de gás a cada 10 dias, porque aí a gente usa não só no chuveiro, mas também na torneira da cozinha e do banheiro, porque a água é bem gelada. E também você vai precisar de transporte para ir trabalhar. Talvez não, né? Às vezes algum trabalho que você tenha, você não precise, mas se você precisar, carro em Portugal é bem barato. Você pode até chegar e já comprar um carro, porque é barato mesmo. Você consegue uns carros assim bons, num preço barato, e aí você pode parcelar o seguro que é obrigatório. Se você for preferir usar transporte público, lá no Algarve ele é barato, não é muito caro. E às vezes no verão você leva sorte que tem ônibus free, né? Ônibus de graça para turista e você pode utilizar eles para ir trabalhar também. E lá também tem cidade que é bem pequena. Em Olhão mesmo, você consegue ir a pé. Se você não morar muito longe, você morar mais ou menos assim perto do centro, você consegue ir a pé para o trabalho também. Aí, para você comer fora, sair, tomar uma cerveja, sair no cinema, se divertir um pouco, isso lá é muito barato. Claro que se você for razoável, se você não sair todo final de semana, todo dia, sei lá. Internet, celular e TV. Internet e TV não é que seja supérfluo, mas é uma coisa que você pode esperar quando você chega lá em Portugal. Celular não, porque você vai querer se comunicar com a tua família, você vai querer ter pelo menos internet no celular, mas internet em casa mesmo, dá pra esperar um pouco, né? Por exemplo, eu e o Luan, a gente ficou sem internet um tempo em casa, e aí o que a gente fazia? Os pobres. A gente ia no mercado municipal, porque lá em Portugal tem internet em todo lugar tem internet. Tipo, no mercado. E a internet boa, não é ruim não. Tem no mercado, tem nas lojas, tem na rua. Em todo lugar você consegue uma internet de graça. A gente pegava o computador, ia no mercado, mas tinha um saguão antes de entrar no mercado, tinha uns banquinhos para você sentar. A gente sentava ali, conectava a internet do mercado e baixava filme, baixava música, fazia tudo o que tinha que fazer, levava o computador para casa e assistia em casa. Vida de imigrante não é assim tão fácil quanto as pessoas pensam. E então, dá pra ficar um tempo sem, porque é muito variável o valor de internet, telefone. Tem de 30 euros a cento e poucos euros. Então, eu vou colocar 30 euros na nossa conta, que é o mínimo para você ter internet no celular, para você se comunicar com a tua família e tal. Gente, somando tudo isso, o valor vai dar mais de 1.000 euros. E aí, assim, tudo vai depender, né? Se você vier sozinho, os teus gastos vão ser menores, você vai poder trabalhar mais. A gente não queria, como é que eu posso dizer? Eu não queria trabalhar muito. Por quê? Porque eu não queria deixar a Liz com ama. Então, nosso objetivo não era esse, pegar e colocar a Liz numa ama e trabalhar um monte, eu e ele, para ter dinheiro.
eu queria ficar com ela em casa, porque eu tava em um país diferente, eu tinha que me adaptar, ela também tinha que se adaptar, e a gente não confia nas pessoas quando a gente chega. Não é igual no Brasil, é diferente, eu não sei explicar pra vocês, porque o povo é diferente, a cultura é diferente, então você não tem aquele mesmo confiança que a gente tem no Brasil pra levar a criança numa escola, até porque escola é caro lá. Enfim, então boa parte do tempo só o Luan trabalhou. Depois, quando meus sogros foram morar em Portugal, eu consegui trabalhar, que deu uma aliviada nas nossas contas. Por isso, se você estiver vindo para Portugal com um bebê, então você tem que analisar bem, né? Se você tá disposto a deixar o teu bebê numa ama, numa escola para você trabalhar bastante, ou então você faz assim. Eu sei que é difícil, eu e o Lu, a gente não quis fazer isso. Se vier só um primeiro e conseguir trabalho, conseguir alugar uma casa, pelo menos ter um emprego assim que seja estável. Então vem só um dos dois, né? E aí depois vem o resto da família, porque é bem complicado para quem vem com criança e ganha pouco e tal. Enfim, gente, é isso. A Lisa acordou agora, então se vocês ouvirem o som do fundo de um desenho, é porque a Lisa acordou, coloquei ela para assistir TV. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem e escrevam aqui nos comentários, porque às vezes até vocês podem ter alguma dúvida que não seja para quem vem em família. Além da minha experiência, eu tenho experiência de outras pessoas e amigos que moram lá, que vieram solteiro ou que vieram com crianças maiores, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários para mim. E também comentem aqui o que vocês querem saber sobre Portugal, sobre a Inglaterra, ou sobre viajar com criança, e qualquer coisa que vocês quiserem saber. Me sigam no Instagram, que eu vou esperar vocês por lá, pra gente se conhecer melhor e vocês também poderem ver a nossa rotina e outras coisas aqui sobre a Inglaterra. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo e mandem para amigos de vocês que têm interesse de saber sobre a vida na Europa, sobre como que é morar com uma família aqui na Europa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.